Paz do Senhor, amigos, meus irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7, versículo 3 em diante, que diz assim, até o 13, né? Diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, e validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então, vamos iniciar o nosso estudo hoje sobre o catolicismo romano, né? O catolicismo romano, também chamado de Igreja Católica, né? Ou Igreja Católica Romana, ou também Igreja Católica Apostólica Romana. Em 2020, a Igreja Católica tinha 1 bilhão e 300 milhões de seguidores batizados, né? E ela é chefiada pelo bispo de Roma, conhecido como Papa. Sua administração central é a Santa Sé, né? Na praça ali do São Pedro, no Vaticano. Então, vamos, a gente não procura ofender, né, as denominações, as igrejas, né, as religiões, mas o nosso objetivo é fazer com que o aluno veja quais são, como essas igrejas por dentro, né, quais são suas doutrinas. Eu sei que é um período muito curto, né, para a pessoa dizer todos os dogmas, mas a gente vai caminhar no caminho do possível, né? O nosso objetivo é conhecer um pouco sobre o catolicismo romano, assim como a gente já conhecer um pouco sobre as outras religiões, como funciona, quais as suas principais doutrinas, o que eles pregam e como surgiram, né? Para quê? Para a gente ficar mais atento, né? E também para a gente ficar mais intelectualmente, mais sabendo das coisas, né? O intelectualismo, o ser humano, ele é capaz disso, né? Ele é capaz de absorver conhecimento, né? E transmiti-lo através das gerações. Isso também se chama cultura, né? Isso é algo que somente o homem é capaz de fazer, né? Então, meus bons amigos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história do catolicismo e seu envolvimento com o paganismo, né? E conhecer a verdadeira pedra fundamental da igreja. E vamos mostrar também que Maria foi a mãe de Jesus e não a mãe de Deus, como eles pregam. Então, vamos começar pelos 3 primeiros séculos da igreja, né? A igreja fundada por Jesus Cristo, depois da sua ascensão, né? Ela ficou na mão dos apóstolos, vamos dizer assim, a liderança apostólica ficou assumindo, né? E nos 3 primeiros séculos, a perseguição ajudou a manter a pureza da igreja, né? Se você se declarasse cristão, o seguidor de Jesus Cristo Nazareno, você era morto sumariamente. Paulo foi decapitado,
Tiago foi arrancado o couro dele vivo, o outro foi decapitado. João foi exilado na ilha de Patmos. Pedro foi crucificado, segundo a história, né? Segundo a história. E os outros tiveram também os seus destinos traçados. Porque qual era o objetivo? Matar os cristãos para causar pânico, para que eles não aumentassem no mundo, né? Então isso faz parte da história, né, da humanidade. Então a perseguição ajudou a manter a pureza da igreja. Então só era cristão os que de fato eram cristãos mesmo, né? Então ser cristão significava um grande desafio, porque ele poderia perder a sua vida, mas também ele deixava de ser cidadão e seus bens eram confiscados para o Estado, né? Só realmente os salvos se dispunham a pagar esse preço, porque o cara ia viver na pobreza, ia viver como fugitivo, né? Então somente quem tinha convicção ele estava disposto a pagar um preço tão alto. Os imperadores propuseram extermínio da igreja cristã. Então cada um que subia dizia que ia eliminar o cristianismo do Império Romano e da face da terra. Daí foi quando eles viram que não conseguiam, né? Então, quanto mais eles matavam, Tertuliano diz que era como sementes que eram plantadas no chão, o sangue dos cristãos. Então, o Coliseu foi um palco de assassinato de cristãos e assim por diante. E isso foi nos 3 primeiros séculos da igreja. Logo depois veio o ano 312. 312 é marcado pelo Constantino subindo ao poder em Roma. Então, o cristianismo foi apoiado por Constantino. Constantino, o imperador, ele se fez, apoiou o cristianismo, transformou em religião do Império Romano, mesmo que não fosse por decreto, mas só em ele se declarar cristão. Já aqueles que ficavam próximo deles se declaravam cristão também, principalmente para poder ter apoio, né, financeiro dele. Então, o cristianismo ele foi apoiado por Constantino, pelo imperador Constantino, imperador de Roma, e este fez a religião oficial do Império Romano. O que antes era perseguido, agora é uma religião oficial de Estado, né? Então, o Constantino ele fez benfeitor do cristianismo e passou a interferir na solução dos problemas da igreja. Quer dizer, ele proibiu a perseguição aos cristãos, ele deu um certo status aos cristãos, por exemplo, a crucificação ele proibiu até mesmo dos assassinos serem crucificados, mas, no entanto, ele levantou o primeiro templo cristão em Roma, mas, no entanto, ele começou a interferir nos assuntos da igreja, como se o teu prefeito interferisse nos assuntos da tua igreja. Quer dizer, a Bíblia está certa, a Bíblia é perfeita, mas em vez de interpretar a Bíblia, seja o professor da escola dominical, seja o pastor, seja o teólogo, agora será o prefeito da cidade, será o governo que vai dizer o que é certo e o que é errado na Bíblia, né? Então, o Constantino, ele como imperador agora, ele interfere nos assuntos da igreja, né? Para eleger bispo, para separar bispo, essas coisas todas que a gente sabe. Então, milhares de pessoas elas foram batizadas e recebidas como membro da igreja cristã, como não havia passado pelo processo de convenção, né? Eles não haviam passado pelo processo de convenção, por quê? Porque eram batizados aos montes, né? E eles trouxeram juntos consigo seus deuses e costumes, quer dizer, não passaram por discipulado, coisa nenhuma, simplesmente, como o imperador agora era cristão, eles deixaram de ser pagão para ser cristão. É a mesma coisa, é o que a gente chama de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a fé nova com a fé velha, né? Você pega a fé nova e mistura com a fé velha. Daí você tem o sincretismo religioso. Quer dizer, o cara era cristão, mas trazia mas os seus deuses continuavam dentro de suas casas, os seus costumes antigos continuavam dentro de suas casas. E não poderiam ser repreendidos porque eram amigos do imperador, né? Então, amigos, a entrada de pessoas ambiciosas e sem temor a Deus na cúpula da igreja também, né? Por quê? Porque agora se eu for bispo, agora não é mais perseguição, agora é status. Se eu for diácono, agora não é mais perseguição, não vou mais apanhar por isso, agora é status, não vou mais ser perseguido por isso. Pelo contrário, você via o imperador, né? O imperador vai gostar de ver eu todo arrumadinho como diácono, né?
diácono que eu falo da igreja, né? Um diácono, presbíteros, né? E para poder chegar a bispo da igreja. Então, meus irmãos, o culto a Deus, ele deu lugar ao formalismo religioso, né? Já não é mais aquele culto espontâneo que a gente tinha na igreja primitiva. Agora nós temos o quê? No século IV, com Constantino, um culto formal, né? Com palavras bonitas, um texto muito bem preparado, mas formal, já não tinha mais a liberdade que nós tínhamos no século I, II e III. Agora no século IV já é um culto formal. Por quê? Porque quem vai assistir o culto hoje não é mais o irmão da padaria, não é mais o irmão que mora na favela. Agora quem vai assistir o culto hoje é o imperador Constantino, né? Então daí a gente tem que ter cuidado para falar palavras bonitas e que não mexam com a pessoa dele, mas pelo outro lado que seja palavras de afirmação, que eles se sintam bem com a nossa pregação, com a nossa presença. Então Constantino começou, né, a história do movimento católico atual. No ano 400 depois de Cristo, lógico, a oração pelos mortos começou a ser ensinada pelos bispos da igreja em Roma. Em 431, Maria é proclamada Mãe de Deus. Em 531, a doutrina do purgatório começou a ser ensinada. Olha que são coisas que vêm muito depois de Cristo. 400, oração pelos mortos. 431, Maria proclamada Mãe de Deus. Em 531, a doutrina do purgatório começou a ser ensinada. Trouxeram isso lá dos Vedas, lá da Índia, né, por ali. Então, em 600 depois de Cristo, o latim passou a ser língua oficial para a celebração da missa. Até me engasguei agora. Para a celebração da missa. O que isso queria dizer? Que agora o cidadão ocidental não poderia mais assistir à missa na sua língua nacional. Por exemplo, eu sou brasileiro, para mim não vai mais ser a missa rezada, celebrada em português, passa a ser o latim. E isso, o latim passou a ser a língua oficial da igreja. Como o latim era a língua falada da época, mais falada da época, então isso se tornava mais fácil o entendimento da missa, né? E também as escrituras passou a ser traduzidas para o latim. Então, o latim, nesse tempo, foi muito útil, né? Por quê? Porque o povo todo sabia falar latim. Só que depois o latim se tornou língua morta. E aí, né? O povo continua sendo ensinado novamente em latim. Então não mudou. Então o povo, em vez de ouvir o culto, ler a Bíblia na sua língua nacional, agora tudo tinha que ser o latim. Mesmo o latim não sendo falado mais, né? Então em 700, foi em 600 que isso aconteceu. Então, a partir desse momento, né, um abismo foi puxando o outro, pois a Igreja Católica ela encontrava-se desviada dos princípios ensinados no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, introduzindo dogmas e costumes humanos acima da lei de Deus, ou acima da lei divina, a Bíblia Sagrada. Então, com a oração pelos mortos, com a Maria proclamada Mãe de Deus, com a doutrina do purgatório, com o latim sendo língua oficial da igreja, então o abismo entre o verdadeiro cristianismo passa a ser mais evidente, né? Então, o papismo, né? Como surgiu o papismo, né? A instituição do papismo é interessante, foi tirado em 97 esse texto da internet. Eu não sei se está lá ainda, mas a instituição do papismo foi tirado esse texto da internet. Diz assim: de São Paulo a São Pedro, de São Pedro a João Paulo II foram 265 papas, isso até 97. A igreja é a única comunidade no mundo a haver destilado essa dinastia de escolhidos. Não pelo direito de hereditariedade, mas pelo direito da filiação a Deus e ao serviço. Iluminados pelo serviço de Cristo,
os papas podem brilhar como luz e estrelas guias na vida dos cristãos e da igreja. Cada um foi escolhido pelo seu tempo, para seu tempo, pelo seu tempo e para seu tempo, acima da obra e da vontade dos homens. Operou, opera e sempre operará a graça de Deus. Ele está falando do Papa. Transformando pedra em pão, pedra em coração, pedra em luz e os Pedros em papas, né? E os Pedros em papas. Um trocadilho, né? Quem pediu para transformar pedra em pão foi o diabo, né? Lá no capítulo 4 de Mateus, né? Então, mas esse texto está lá, né? Se não tiver removido, está lá na internet, lá, sobre no site do Vaticano. E a lista completa dos papas, eles começam com São Pedro, em 32 a 67, depois vão para São Linos, de 67 a 76, e Santo Anacletos, de 76 a 88 e antes. São tantos que, se a gente for ler, né, a gente termina de noite, né? E aqui ele diz que são 265, né? Isso foi quando João Paulo era ainda o Papa. Hoje a gente sabe que depois dele veio Bento, né, 16, e o Francisco agora. Então Pedro nunca foi bispo em Roma. Como é que eu posso dizer que Pedro nunca foi bispo em Roma? Com a seguinte afirmação: aonde estava Pedro no concílio de 48 depois de Cristo? Né? Atos 15, 13, né? E 19. Vamos ver. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouvi-me. O 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Bom, se Pedro era o Papa, então era ele para ter a palavra, não Tiago, né? Né? Verdade? Então, aqui a gente vê que Pedro estava no concílio, mas quem dirigiu o concílio foi Tiago e não Pedro. Em 58 depois de Cristo, Pedro não é mencionado no último capítulo aos Romanos, nas saudações de Paulo, né? Olha só aqui. Paulo ele cita várias pessoas nas suas saudações, né? Recomendações, saudações e votos. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade. Irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, tal. A único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Mas não é mencionado Pedro. Se Pedro fosse bispo de Roma, nessa sua carta a Roma, Paulo teria mencionado Pedro, né? Mas a gente vê que Pedro não foi mencionado nas saudações de Paulo aos romanos. Também em 62 depois de Cristo, Paulo chegou a Roma. Não foi visitado por Pedro. Você pode ver isso aonde? Em Atos 28, 30 e 31. Olha como diz o texto. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Pedro também não foi ver Paulo, né? E também em 62 depois de Cristo, de Roma, Paulo escreve 3 epístolas: Efésios, Colossenses e Filemon. Pedro não é mencionado em nenhum. Efésios, Colossenses e Filemon, enquanto Paulo estava preso em Roma. E, no entanto, o Pedro não é mencionado, né? Em 63 depois de Cristo, de Roma, Paulo escreve a epístola aos Filipenses. Pedro não é mencionado. Em 68 depois de Cristo, de Roma, escreve 2 Timóteo, novamente nem sinal do suposto Papa. Então, essa última carta que ele escreveu a Timóteo, que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, né? Então, ele não menciona Pedro também. Então, se ele não menciona Pedro, é porque Pedro não era líder em Roma, não era Papa em Roma, não era bispo de Roma.
Nós vamos estudar um pouco sobre o 16:16 de Mateus, que diz assim: E Simão Pedro respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é Pedro o fundamento da igreja, né? Desta passagem, a Igreja Católica ensina. Primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele pode abrir a porta do reino dos céus. E terceiro, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma através desta fala de Jesus. Toda a autoridade foi conferida a Pedro, né? Mas vamos fazer uma refutaçãozinha? Já que o nosso espaço é pequeno, a gente não pode tomar muito tempo, né? Mas, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas a refutação é o seguinte: Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo a posição e a função que os católicos lhes atribuem. De acordo com a Bíblia, que Cristo é a pedra. Pedra em grego é Petra, pedra grande. A gente vê isso em Daniel 2:34, que uma pedra sem auxílio de mão foi lançada, e essa pedra caiu nos pés da estátua, que esmiuçou toda a estátua. Então ali é Jesus. Efésios 2:20 e Atos 4:11. Vamos ver Efésios 4:11. Não, vamos ver Atos 4:11, desculpa. Efésios 2:20 você pode ler, mas eu vou ler Atos 4:11. Olha que pregação do apóstolo Pedro e João no Sinédrio. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Ele está falando de quem? Da pessoa de Jesus. Né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Então Pedro diz: Jesus é a pedra. Meus bons, e também o próprio Pedro testemunhou que Cristo era a pedra, em 1 Pedro 2:4. Né? Em 1 Pedro 2:4, o próprio Pedro fala novamente que Jesus é a pedra. Vamos ver aqui o que ele diz. 2:4 diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Né? Então Pedro diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas, no entanto, pedra viva, eleita e preciosa. Então Jesus ele é a pedra. Né? A gente pode dizer que Jesus ele é a pedra, que o próprio Pedro fala. Pedro significa Petros, né? Fragmento de pedras ou pedras móveis. Pedro, em grego, é Petros, né? Que é pedra, um fragmento, um pedacinho de pedra, uma pedrinha pequena. Ou pedra móvel que você pode carregar para onde quer. Já Jesus é a Petra, rocha grande e firme. Se Pedro foi um papa, era bem diferente dos demais. Por exemplo, Pedro era financeiramente pobre. Atos 3:6. O que ele diz para o mendigo? O rapaz lá, para o pedinte, ele diz: não tem prata nem ouro. Então ele era pobre, meu irmão. Ele era casado. Mateus 8, 14 e 15 vai falar da sogra de Pedro que estava doente, né? Então Jesus vai lá e cura a mulher
e ela passa a servi-lo. Então Pedro era um homem casado. Ele não aceitou ser adorado. Atos 10, 25 e 26, quando Cornélio vai se ajoelhar aos pés de Pedro, o que Pedro diz? Levanta-te, porque sou teu homem igual a ti. Né? Ele também foi homem repreensivo, Gálatas 2 e 11. Paulo repreendeu ele por causa que, quando tinha gentio, ele conversava com os gentios, mas quando apareceram alguns judeus, que era da seita lá dos circuncidados, e não aceitava quem não fosse circuncidado, então ele passou a sair fora e conversar só com os circuncidados. Aí Paulo dá-lhe um que nós chamamos de carão, né? Olha o que disse o apóstolo Paulo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Era repreensível. Paulo repreendeu porque ele era repreensível. Então, o Papa, ele é infalível. Então, Pedro não pode ser Papa se ele era repreensível. Também, a gente vai falar agora sobre, a gente já fecha esse assunto do Pedro, né? Que ele nunca foi Papa em Roma. E agora a gente fala sobre a mariolatria e o culto aos santos, né? A adoração e veneração, né? Um único mediador. Em 1 Timóteo 2 e 5, Paulo diz: só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A Bíblia condena o uso de imagens de esculturas. Aonde? Em Êxodo 20, verso 4, Deuteronômio 5, 8 e Apocalipse 19, 10 e 22 e 11. 22 e 9. Em 22 e 9 diz assim: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, né? Adora a Deus. No 19, Apocalipse 19 e 10, diz assim, deixa eu encontrar aqui. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou conservo, e sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em Êxodo 20, Êxodo 20, verso 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há lá em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus proíbe totalmente imagem de escultura, e depois ele repreende João para que não adore a anjo, né? Mas adore unicamente a Deus. Então Maria é deusa para os católicos, né? O culto aos santos, né? O Papa Bonifácio IV celebrou por a primeira vez a festa a todos os santos em 610 depois de Cristo, né? Então, só em 610 foi que o Bonifácio IV ele celebrou a festa a todos os santos. Maria é deusa para os católicos, né? O que vocês acham, né? O Vaticano ensina, tem um texto também extraído do Vaticano, que diz assim, um texto que é extraído da internet, né? A gente tira o texto da internet e comenta em cima deles. O texto diz assim, o Vaticano ensina, Maria foi concebida sem o pecado original, por isso ela é Imaculada Conceição, porque Maria não teve pecado. Não foi concedido, quer dizer, o pai de Maria e a mãe de Maria não transmitiram o pecado para ele, porque o pecado ele é herdado, né? Hereditário, né? O pecado ele passa na formação do homem, né? É o que nós cremos, né? Como é que eu sou pecador, me torno pecador? Não, eu nasço pecador, eu não me torno pecador. Como disse o salmista, né? Fui gerado em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Então ninguém se torna pecador, a gente nasce pecador, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Mas Maria, segundo o Papa, ela foi Imaculada Conceição. Então ela nasceu imaculada. A mãe de Deus não pode... Olha o que ele diz. Isso é o texto que está dizendo. A mãe de Deus não poderia estar presa ao inimigo pelas garras do pecado.
ela é destinada a ser sacrário vivo. Devemos lembrar a saudação do anjo Gabriel, ave cheia de graça. Podemos verificar, isso é Lucas 1:28a. Podemos verificar a Imaculada Conceição de Maria em diversas ocasiões. Ela deu à luz do mundo, Jesus, sem dores. E ela própria cuidou de Jesus após o fim do parto, envolvendo-o em faixas. Lucas 2:7, segundo ele. Maria sempre foi e sempre será humilde serva, obediente à voz de Deus, fazendo sempre a vontade dele, jamais se rebelando, fazendo as suas próprias vontades. Maria, segundo a tradição da Igreja Católica, após a sua morte, ou melhor, sua dormição, ela foi elevada aos céus no seu corpo virginal, glorioso, pelos anjos, não por poderes próprios, mas pelo poder do amor de Jesus, a sua querida mãe. Pelo poder de Jesus, a sua querida mãe. Maria e Jesus são os únicos que experimentaram a ressurreição dos últimos tempos, ou seja, a ressurreição da carne. Maria é a criatura, a mais bela de todas, que vai pisar, né? Os católicos dizem que ela vai passar à frente, né? Passa à frente, Maria e tal. Mas diz assim, vai pisar a cabeça da criatura que se rebelou contra o Criador, Satanás. Ela é a mulher do Apocalipse, segundo o que está escrito lá. Isso é o que diz o site do Vaticano sobre Maria. Mas o que a Bíblia ensina? Romanos 3:23 diz, todos pecaram. Todos pecaram. Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, não diz assim, não, todos com exceção de Jesus e Maria, não. Diz, todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Lógico que Jesus não pecou, né? Só Jesus não pecou, né? Todos pecaram, porque ele está falando da humanidade, mas Jesus é Deus, né? Não é homem. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Lógico que todos pecaram, ele está se referindo à humanidade toda, né? E só Jesus não pecou, né? Vamos ver o que diz Hebreus 7:26. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus, ele não pecou. Lucas 1:47. O cântico de Maria. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria precisa de um Salvador, é porque ela era pecadora também. Tá entendendo? Então Maria não foi concebida sem pecado, é conversa, né? E Maria teve outros filhos também, né? João 2:12 vai dizer que ela teve outros filhos. Mateus 12:46. Vamos ver só uma referência em 2:12 de João. 2:12 diz assim: depois disso desceu a Cafarnaum, ficaram ali muitos dias. Então Jesus teve outros irmãos e Maria foi mãe de outros filhos. E também eu posso dizer mais que Maria não exerce meditação. Maria não exerce mediação, né, a favor dos pecadores. Você pode ver 1 Timóteo 2:5 e 1 João 2:1. 2:1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é Jesus Cristo, nosso advogado, nosso mediador, não Maria, né? E só Cristo, ele intercede a favor dos pecadores, né? Intercede a favor dos pecadores. Eu posso ler em Hebreus, capítulo 7
e 25, né? 7:25 de Hebreus, procurando aqui bem rápido, diz assim, 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente como eles se chegam a Deus, né? Vivendo sempre para interceder por eles, né? Então, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? Então, Jesus, ele pode interceder a favor dos pecadores e salvar. Outros dogmas da igreja. Leitura da Bíblia foi proibida em 1222 pelo Concílio de Tolosa. Então, em 1222, o Concílio de Tolosa proibiu a leitura da Bíblia pelo cristão simples, né? Ela foi proibida. Então, a tradição passou a substituir a palavra de Deus. Lógico, se a Bíblia não era mais ensinada, agora a tradição passou a substituí-la. E a Bíblia passou a ser interpretada por lentes papistas, né? Não, isso está certo, mas o que o Papa diz sobre o assunto, né? Os livros apócrifos também, o oculto, apócrifos é oculto, ou não puro, em 1546, no Concílio de Trento, foi aprovado, né? Quem são os seus livros apócrifos? São Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Também os acréscimos aos livros de Esté e Daniel, que são o Cântico dos Três Santos Filhos, História de Susana, Bel e o Dragão, foram aprovados no Concílio de Trento. Isso em 1546. Também tem razões a nós considerar, né? Esses livros eles nunca fizeram parte do cânon hebraico, nunca foram citados no Antigo Testamento. Joséfo, que é o historiador da história dos hebreus, ele omite em seus escritos. Jesus nunca cita esses livros nos seus ensinos, né? Então, eles colocaram mais para poder dar substância às suas heresias, né? Que eles acabaram de criá-las, e também para confrontar a reforma protestante, porque a reforma protestante dizia que somente a Bíblia e somente a Bíblia. Então, tudo que não tivesse fora da Bíblia, eles condenavam. Daí, para poder dar autoridade a eles, eles colocaram esses 7 livros e 4 acréscimos na Bíblia, né? Que é o acréscimo dos Três Santos Filhos, História de Susana, Bel e o Dragão. Na verdade são 3, né? 3 acréscimos. 3 acréscimos. E o celibato clerical, né? Isso. Declararam-se também celibatário clerical, né? Quer dizer que o cara que, como sem dúvida que era para que a família do padre, né, do obreiro, não tivesse direito, quando ele morresse, alguma coisa da igreja, então disseram que todos os padres deveriam ser celibatários. Mas em 1 Timóteo, sem dúvida, né, isso é histórico, mas em 1 Timóteo, vamos ver o que fala sobre o celibatário. 3, 2 ao 5, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, ao contrário da igreja católica, Paulo ele cita para Timóteo, que o bispo tem que ser casado e que tem que cuidar bem dos seus filhos. Também a gente pode dizer que o purgatório é um lugar onde a alma ela cumpre pena por expiação dos pecados, né, veniais. Mas em Mateus 12:32, 12:36, 1 Coríntios 3:15 fala diferente, né? 3:15 diz assim: não, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, né? Aí eles confundem o purgatório com o tribunal de Cristo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, né? Então, eles usam esse texto para dizer que
eles confundem o tribunal de Cristo com o purgatório, né? Mas a gente tem que considerar Romanos 8:1, né? Vamos ver o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Paulo diz é que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, purgatório é uma falácia, né? A gente pode também falar sobre Lucas 23:48, né? Lucas 23:48. Vamos ver o que diz 23:48 de Lucas. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, né? Então, aqui ele está falando da crucificação de Jesus, né? Então, a crucificação de Jesus foi suficiente para nós, né? Então, Paulo diz que não existe esse negócio de purgatório. Depois, não vamos se deter mais nisso, porque a gente não tem mais tempo, mas na tradição já foi lido Marcos 7, do 5 ao 7, né? Que fala sobre justamente isso. Jesus fala que eles invalidam a palavra de Deus através das suas tradições, através de tradições de homens, né? Pecadores, eles invalidam a palavra de Deus, né? Se Deus, a Bíblia não conta, se Deus não fala, mas eles tomam a palavra e diz que há, né? Então, eles estão mentindo. Então, a tradição é mentirosa. A tradição, ela confronta as verdades de Deus, né? A tradição, ela distorce, vamos dizer o melhor, não confronta, mas distorce a palavra de Deus. Batismo infantil, nosso exemplo é Jesus Cristo, né? Lucas 3:23. O que diz sobre o batismo infantil? Olha só. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli, né? E aconteceu, o 21 diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado, estava sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, né? Como se cuidava filho de José e José de Eli. E aí ele vai dar a genealogia de Jesus. Logo depois, a gente fala sobre salvação pelas obras, né? Eles dizem que você tem que dar tem que dar esmolas para ser salvo, você tem que fazer essas coisas para ser salvo, né? Esmola, essas coisinhas assim, obras da carne, né? Obras, né? A salvação é mérito de obras, então eu posso me salvar a mim mesmo através das minhas obras, né? Mas o que diz Romanos 5:1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa justificação não é pelas esmolas que nós damos, mas é pela fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos dizendo que não nos deixemos enganar com os falsos ensinos, né? A batalha contra as heresias é real e precisamos estar preparados com as armas que Deus nos concede. E na dependência do Espírito Santo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, o nosso amado Jesus. Amém. A fonte é as lições bíblicas do dia 8 a lição 8, né, do dia 25/5/97.